Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a correção das atividades dessa quarta e quinta-feira, dias 8 e 9 de julho, tá? Iniciando aí com as atividades de língua portuguesa. A gente tinha um texto bem compridinho, né, para vocês lerem aí no nosso livro Ler e Escrever, tá? Que chamava Chapeuzinho Branco, para poder fazer as atividades sobre sinais de pontuação na página 131. Então, vamos lá para o Ler e Escrever, a parte azulzinha, tá? Aquele livro com a capa vermelha, da metade para frente é português, tá? Que é a parte do Ler e Escrever. Ali na página 125, iniciava o texto, o Chapeuzinho Branco. Então, vamos lá, ó. Era uma vez, numa pequena vila perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco, e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia, sua mãe lhe disse: Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha. Nunca ninguém vai visitá-la, e isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para minha solitária vovozinha. Então a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho ela cantava assim: Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfanzinha. Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: Ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que, só para passar o tempo, sou capaz de comer todos os suspiros e sobremesas. Então o lobo teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Também vai até a casa da sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de crianças brincando por lá. Por que você não segue por ali? Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou um outro caminho. Só que lá não havia meninas nem meninos. Ele olhou atrás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uns suspiros para a senhora. A vovó levantou-se, calçou suas polainas e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo e não a Chapeuzinho quem estava lá, não se importou. Ela sabia que ia ser devorada, mas vivia tão só e esquecida que achou bom ter uma companhia, ao menos por um breve momento, por um breve instante. E, de fato, foi apenas um breve instante, porque, faminto, o lobo saltou sobre ela e a devorou antes que ela pudesse dizer seja bem-vinda. Depois de dar um pequeno soluço, o lobo disfarçou-se de vovó e deitou na cama para esperar a Chapeuzinho. A menina vinha bem devagar pela mata, colhendo folhas, escutando os pássaros, brincando com esquilos, bebendo água das fontes e cantando sua música. Pela estrada fora, eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfanzinha. Finalmente, quando chegou à casa da avó, ela bateu na porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou o lobo imitando a velhinha. Vovó, sou eu, sua netinha. Entra, minha querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando uma touca, de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou: Por que você tem orelhas tão grandes? São para escutar as vozes dos amigos. E esses olhos tão grandes? São para ver as pessoas. E essas mãos tão grandes? São para abraçar as visitas. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro dos outros.
E essa boca tão grande? Podia ser para conversar, mas vai ser para te comer mesmo. E dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. Mas antes que fizesse isso, Chapeuzinho Branco ergueu a mão e disse: Quero que o senhor saiba que não me importo de morrer, porque sou uma menina muito triste, pois amava meu pai e ele morreu. O lobo, que era muito emotivo, não esperava ouvir aquilo. Então sentou-se na cama e começou a chorar. A menina também ficou emocionada e pôs-se a soluçar. Então, um caçador que estava andando por ali escutou aquela barulheira e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo e a Chapeuzinho chorando, ele colocou balas em sua espingarda e apontou para o lobo. Mas, quando ia atirar, ouviu a porta fazer um nheque. Era a mãe da Chapeuzinho que vinha chegando. Ela e o caçador trocaram um olhar como se conhecessem de algum lugar. Ele baixou a arma e perguntou: Minha senhora, por acaso, nos seus tempos de menina, você morava numa casinha no alto da colina? Sim, respondeu a mãe de Chapeuzinho Branco. Pois eu era seu vizinho. Astolfo? Eu mesmo. Puxa, há quanto tempo! Como é que você me reconheceu? Na verdade, eu nunca te esqueci. Confesso que eu era apaixonada por você. Ai, assim você me deixa encabulada. Mas devo admitir que eu também tinha uma quedinha por você. Pena que meus pais decidiram sair lá da colina. Pois é. E o que aconteceu com você? Ah, eu me casei e tive essa bela menina, mas o pai dela morreu, sabe? Quer dizer que você está livre? Quer dizer, viúva? Sim. Os dois estavam no maior bate-papo quando a avó gritou de dentro da barriga do lobo: Me tirem daqui! O caçador falou para a mãe da Chapeuzinho Branco: Bem, você se importa se eu tirar a vovó de dentro da barriga do lobo antes da gente continuar essa conversa? Não, não, vá em frente. Aí o caçador apertou a barriga do lobo com força e a vovó saiu de lá num pulo. A desengolida da velhinha, quando se viu livre, falou: Muito obrigada, senhor caçador. O senhor salvou minha vida. Se bem que a minha vida é tão solitária que nem eu me importei de ter sido engolida. Sua vida não será mais solitária, minha senhora. Não? A vovó perguntou. Não, respondeu o caçador, pois eu vou pedir a mão de sua filha em casamento e se ela aceitar, nós vamos morar todos juntos. Pois eu aceito, disse a mãe de Chapeuzinho. Ao ouvir isso, a menina falou: Que bom! Agora vocês têm um ao outro. Vovó tem companhia e eu tenho um pai. Mas e o lobo? Nesse momento, o lobo disse: Também estou cansado de ser um lobo solitário. Que tal se vocês me adotassem como lobo de estimação? E assim, todos ficaram felizes para sempre. O caçador e mãe de Chapeuzinho Branco, porque se casaram. A vovó, porque passou a ter companhia. O lobo, porque deixou de ser solitário. E Chapeuzinho Branco, porque aprendeu uma lição. Ninguém gosta de ficar sozinho. Então, pessoal, essa foi uma história, uma adaptação aí da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Uma história bem, bem alterada aí, tá? E era para vocês retirarem da história aqui os sinais de pontuação. Então, chegando aqui no final da atividade 2A, não era para fazer a atividade 2B, tá? Nem a 2C. Era para vir para 2D, aqui na página 131, e colocar os sinais de pontuação que aparecem no texto, tá? Eu coloquei aqui todos que aparecem. Eu não sei porque a tabela está dividida em 3 partes só, né? Se são 3, 4, 5, 6, 7 sinais de pontuação que aparecem aí, mas eu fui colocando porque o espaço é bem grande, dava para colocar mais de um num espaço só, tá bom? Então, um dos primeiros pontos que a gente vê é o ponto final. Qual que é a função do ponto final? Finalizar frases. A vírgula, tá? Eu gostaria que vocês desenhassem o ponto também que vocês estão se referindo, para vocês saberem colocar, ficar fixa na cabeça qual que é, tá? A vírgula, ela serve para trazer uma pequena pausa no meio da frase, tá? Aspas, tá? As aspas, elas destacam expressões, que nem no finalzinho do texto aqui, ó. Ninguém gosta de ficar sozinho, é a lição importante que ela aprendeu, tá? Então, destaca uma expressão, as aspas. O travessão foi usado nesse texto principalmente para anteceder as falas, tá? Então, a gente tinha a fala dos personagens, ele vinha antes das falas, o travessão. Ponto de interrogação indica uma pergunta, tá?
ponto de exclamação. Os pontos de exclamação, ele indicam emoções, sentimentos, surpresa, nossa, né? E há reticências, que são os 3 pontinhos. Quando um pensamento ou uma fala não é terminado, tá? Fica no ar, né? Então, os 3 pontinhos, tá bom? Então, é assim que ficava o quadro dos sinais de pontuação. Depois das atividades de português, tinha uma atividade no livro interdisciplinar, página 18 e 19. O livro interdisciplinar é esse, da capinha azul, tá? Interdisciplinar, Ciências, História e Geografia. Então, a gente vai lá para a página 18 e 19, lá na frente, né? A gente já tinha iniciado esse livro na sala de aula, tá? Estudado bastante coisa neles. Aqui, ó, página 18 e 19. Então, a gente tem aqui um texto que fala sobre o astrônomo. O que os astrônomos fazem, né? O astrônomo é um profissional que estuda os astros. Ele formula perguntas sobre a origem, as formas, as transformações, os movimentos e as características dos corpos celestes. Para estudar os astros, o astrônomo utiliza telescópios e computadores. Os telescópios podem ser instalados em observatórios na Terra ou em satélites no espaço. O astrônomo não precisa ficar observando o céu o tempo todo. Ele analisa as imagens e dados capturados por telescópios em computadores. Com as informações coletadas, esse cientista procura respostas para as perguntas sobre os astros no céu. Então, o astrônomo, o nome dele já diz, ele estuda os astros, tá? A número 1. Assinale os aspectos do trabalho do astrônomo descritos no texto. Então, ó, o que o astrônomo estuda, está falando no texto. Os instrumentos que ele utiliza, tá? O local que ele trabalha não fala, tá bom? Com quem o astrônomo trabalha também não está falando no texto. O que o astrônomo analisa? Sim, ele analisa imagens, tá? Tiradas pelos telescópios, pelos computadores. Então, aqui também, xizinho. Quanto tempo ele trabalha? Fala a carga horária do astrônomo? Não, né? Então, eram essas 3 frases que vocês tinham que fazer o xizinho. Numere as etapas do trabalho do astrônomo na ordem correta. A primeira é formular perguntas. A segunda é utilizar telescópios para coletar dados. A terceira é analisar imagens e dados. E a quarta e a última, né? Procurar respostas para as perguntas. Então, ele parte de uma pergunta, trabalha para poder responder essas perguntas, tá? Página 19, ó. Preencha o esquema com as informações do texto. Então, o astrônomo estuda os astros. O astrônomo usa equipamentos quais são? Telescópio e computador. E o astrônomo analisa o que desses equipamentos? As imagens e os dados, tá? Era tranquilo, né, esse esqueminha, ó. Veja algumas informações sobre o astronauta no esquema a seguir. Então, a gente estava falando do astrônomo, agora a gente vai falar do astronauta, que é outra profissão, tá? O astronauta viaja pelo espaço. O astronauta coleta materiais do espaço. Agora escreva um texto descrevendo o trabalho de um astronauta. Você pode pesquisar informações além das apresentadas no esquema. Não se esqueça de dar um título para o seu texto. Então, esse texto dava para fazer no caderno. Não precisa ser um texto muito comprido, você não precisa copiar um textão da internet. Lê rapidamente, né? As mães, os pais, as avós, os tios, quem estiver com a criança, podem pesquisar junto. Ó, vamos ver o que o astronauta faz, né? O astronauta, ele viaja para o espaço no foguete, eles ficam meses no satélite, no espaço, eles coletam materiais no espaço, tá? Escreve um textinho pequeno aí, bem resumido sobre o que o astronauta faz. Pode deixar esse textinho no caderno, tá? Bom, essas foram as atividades de quarta-feira. Na quinta-feira, a gente tem mais uma atividade de português e uma de matemática e uma do interdisciplinar. Como a gente já está no livro interdisciplinar, eu já vou fazer a correção da página 20 e 21, tá? Aqui na página 20, ó, conhecendo o planeta Terra. Como os outros astros que vemos no céu, o planeta Terra também é um elemento do espaço. A vida na Terra, como conhecemos, só é possível devido à existência de alguns componentes, como as rochas, a água e o ar. Observe ao lado a imagem do planeta Terra visto do espaço. Então, aqui a gente tem a imagem, ó. Quais cores aparecem na imagem do planeta Terra? A que a gente mais vê é o azul, né?
mas também tem o branco das nuvens, o verde e amarelo aí dos continentes, tá? Mas o predominante é o azul, né, dos oceanos. Em sua opinião, o que apresenta essas cores? O azul é os oceanos, né, as águas. O verde e amarelo são as rochas, né, os continentes. E o branco é o ar, ou as nuvens aí, tá? Atmosfera, né? Em 1961, o astronauta russo Yuri Gagarin foi a primeira pessoa a ver o planeta Terra do espaço. E ele disse: a Terra é azul. Em sua opinião, por que ele disse isso? Então, uma resposta pessoal. Por que ele disse que o planeta Terra é azul? Se você olhar essa imagem aqui, se diria que o planeta Terra é de que cor, né? A cor predominante no nosso planeta é o azul dos oceanos, tá? A forma arredondada do planeta Terra lembra uma esfera. No entanto, o planeta não é uma esfera perfeita. Ele apresenta um leve achatamento nos polos. Observe o esquema ao lado, tá? Então, olha aqui, né? O achatamento dos polos, onde fica. Complete a frase a seguir. O planeta Terra não é uma esfera perfeita, pois apresenta um leve achatamento nos polos. Então, o planeta Terra tem essa forma arredondada da esfera, mas ela lá nessa parte dos polos, ela tem um leve achatamento, tá bom? O planeta Terra é formado por uma parte sólida, composta de rochas, uma parte líquida composta da água dos lagos, rios, mares e oceanos, e uma parte gasosa, composta do ar, que envolve todo o planeta. Então, a gente tem uma imagem aí, né, com a parte da água, a parte das rochas, né, e o ar, tá bom? Complete a cruzadinha. Então, a gente tem aqui uma cruzadinha bem sossegada para a gente completar. O número 1 é o nome do planeta que vivemos, Terra. Junto com os lagos, rios e mares, formam a parte líquida do planeta, os oceanos. 3. Compõe a parte sólida do planeta, as rochas. E a parte do planeta composta de ar é a parte gasosa, tá bom? Então, ficava assim a nossa cruzadinha. Vou aproximar mais para vocês poderem ver melhor, tá bom? Agora a gente pode ir para o EMAI, tá? Era uma atividade com a calculadora. Vocês podiam pegar a calculadora do próprio celular para estar fazendo, tá bom? Página 12. Então, é o mesmo livro do Ler e Escrever, só que lá no começo, tá? Página 12. Onde a gente tinha parado, né? Aqui, ó. Atividade 1.4. Nos dias de hoje, fazemos uso frequente de calculadoras. Você já observou as suas teclas? Sabe como usá-las? Então, essa atividade era mais de experimentação da calculadora para você aprender a lidar com ela. A maioria de vocês já devem saber lidar com a calculadora, né? Mas dá uma treinada aí, ó. Ele queria que você digitasse esses números no visor da calculadora. Então, 12, 15, 21, 28, 50, 51, 100 e 109. Era só para digitar. Principalmente para as crianças que não sabem ainda digitar na calculadora, terem mais familiaridade com os números. Então, eles ficavam assim, tá? Faça aparecer no visor o número 99. Então, você podia digitar lá, 99. Sem apagar esse número, como você pode obter o número 100? Então, eu coloquei aqui na resposta, né? Para a gente obter o número 100, é só digitar mais um, né? Pois 99 mais 1 é igual a 100. Então, se você está lá com 99 na calculadora e você somar 1, dá 100. Limpe o visor da calculadora e faça aparecer o número 86. Então, digita lá, 86. Sem aparecer esse número, sem apagar esse número, como você pode obter o número 85? Então, para a gente obter o 85, é só tirar 1, né? Digitar menos 1, pois 86 menos 1 dá 85. Limpe o visor da calculadora e faça aparecer o número 39. Não apague o número digitado e faça aparecer o número 49. O que você fez para isso acontecer? Então, era só apertar a soma, né, o maisinho, e acrescentar 10 ao 39, pois 39 mais 10, 49. Então, era só digitar lá mais 10, que ia aparecer o 49. 39 mais 10, 49. Então, essa atividade aí do EMAI, né, era de experimentação da calculadora. E a última atividade que faltou dessa quinta-feira foi a de português aí, variação regional de vocabulário. Então, no livro de português, página 25, 26 e 27.
Então, a gente tem aqui, ó, página 25, ó. Gramática, variação regional de vocabulário. Então, a gente tem aqui umas crianças, né? Uma caixa de livros aí. E aí, em Minas Gerais, a menina... Que trem doido, sou! No Rio Grande do Sul, trilegal, tchê! Rio de Janeiro, irado demais! São Paulo, que legal, meu! E na Bahia, que coisa arretada, né? Então, formas de falar diferentes de acordo com a região, tá? Minas Gerais fica ali no centro, né? Do Brasil. Rio Grande do Sul fica na parte sul. Rio de Janeiro fica no sudeste, São Paulo, sudeste e Bahia no nordeste, tá bom? Então, dependendo da região aí do Brasil, a gente fala de formas diferentes. As expressões acima indicam modos de falar de algumas regiões do Brasil. Na situação ilustrada, todas elas têm o mesmo significado. Qual é o significado dessas expressões, tá? É aqui, ó, as falas indicam que as pessoas estão admiradas. Uau, né? Que da hora! A gente fala desse jeito aqui em São Carlos, né? Que legal! Quando a gente chega com alguma coisa na sala de aula, vocês falam assim, nossa, que da hora, né? Que legal, que irado, né? Então, representa uma admiração pelo que eles estão vendo, tá? Que outra expressão você usaria no mesmo sentido das falas apresentadas acima? Essa resposta é pessoal, então eu vou colocar um exemplo aqui que eu vejo vocês falando, tá? Que da hora! É como vocês costumam falar aqui, né? Que da hora! Rio Grande do Sul, guri é o mesmo que menino, tá? Ó, no Rio Grande do Sul, eles chamam meninos de guri. O uso de palavras e expressões diferentes nas regiões do país é chamado de variação regional de vocabulário. A convivência entre pessoas de diferentes regiões contribui para ampliar a cultura e enriquecer o vocabulário. Falar diferente não é falar errado. Então, aqui na 2. Explica o sentido das expressões destacadas nas frases. A criança está reinando no sofá. Essa é uma expressão baiana, tá? Na Bahia, eles veem uma criança brincando, né? Fala que está reinando, tá? Então, quer dizer brincando. Você pode tirar o cavalinho da chuva. É uma expressão mineira, mas a gente fala aqui também, né? Em São Carlos, pode tirar o cavalinho da chuva, né? Ou seja, pode desistir disso daí que você está fazendo. João mora nos Cafundós, é uma expressão paulista, eu já usei nos Cafundós, onde a gente fala onde o Judas perdeu as botas também, né? Nos Cafundós quer dizer muito longe, tá? Então aí, uma atividade legal de se fazer, tá? A gente colocar o que significam essas expressões. Reescreva as frases, substituindo a expressão regional destacada pela equivalente dos quadrinhos. Então vamos lá. A namorada do meu primo é uma prenda linda. Olha que diferente o jeito que o Rio Grande do Sul se refere a uma moça, uma prenda. Ai, gente, não gostei dessa expressão, porque prenda quer dizer prêmio, né? Então, a moça é um prêmio? Não é, né? Mas aqui no livro, prenda quer dizer moça, tá bom? Não gostei dessa expressão, mas é o que quer dizer. B. Essa criançada é da pá virada. A gente fala da pá virada aqui também, né? Mas é uma expressão original de Minas Gerais. Quando a gente fala que a criançada é da pá virada, quer dizer que ela é muito arteira, tá? Aqui, ó, muito arteira. A mãe de Mariana está nos trinks. Na Bahia, da Bahia essa expressão, tá? Nos trinks quer dizer bem vestida, tá? Atividade 4. Associe as colunas de acordo com as variações regionais de linguagem. Então, gastura, né? É uma expressão cearense, quer dizer mal-estar. Ai, tá me dando uma gastura, tá me dando mal-estar. Levado. A gente fala aqui em São Paulo, levado, né? É uma criança peralta, né? Ai, esse menino tá muito levado, peralta, né? Estiquinha, essa eu não conheço, tá? Estiquinha de Minas Gerais quer dizer migalha. Me dá uma estiquinha de, sei lá, de pão, né? Migalha, quer dizer. Certos alimentos mudam de nome em algumas regiões do Brasil. Ligue as palavras com o mesmo significado. Então, macaxeira, a gente sabe que é o aipim, que na verdade é a mandioca que a gente conhece, né? Macaxeira, você liga lá com aipim. Tangerina é a mesma coisa que bergamota. Pão de sal é o pão francês. Beiju é a tapioca. Chão de dentro é o colchão mole. Nossa, eu não sabia essa, ó. Chão de dentro é o colchão mole. Nunca chamei colchão mole de chão de dentro. E a abóbora é o gerimum. Diferente, né, gente? Leia semáforo
é um sinal que orienta o trânsito de motoristas e pedestres em ruas e rodovias. Como chamar esse sinal onde você mora, tá? Então a gente tem aqui várias expressões: semáforo, farol, sinal, sinaleiro, sinal luminoso, sinaleira. Pelo que eu escuto, vocês vão colocar de acordo com o que vocês escutam. Ah, eu falo São Carlos, mas vocês são de Ibaté. Às vezes algumas expressões de Ibaté são diferentes das de São Carlos, tá? Que eu sou de São Carlos, mas vocês são de Ibaté. Como que vocês chamam farol aí em Ibaté? Aqui em São Carlos, ah lá, eu já usei a expressão farol. A gente fala farol, tá? Mas eu já ouvi o pessoal falando sinaleiro, semáforo, tá? Então, é mais essas três expressões. Eu já vi gente falando sinal também, tá? Então, você vai assinalar as expressões que você já ouviu. As únicas que eu nunca ouvi foi sinal luminoso e sinaleira. Essas aí a gente não usa, tá? Mas a mais usada aqui em São Carlos é farol. Ah, o farol abriu, o farol tá vermelho, você passou no farol amarelo. Farol. Ou semáforo ou sinaleiro, né? Mas a mais usada é farol. E aí, em Baté, qual é a mais usada? Você vai fazer o xizinho de acordo com a sua cidade aí, tá? Então, aqui foram as atividades de português, tá? Então, a gente termina a nossa correção das atividades de ontem e de hoje. Façam as correções, a leitura, tá? Exercitem, façam com calma, com tranquilidade. Precisa parar um pouco para tomar um leite, comer, descansar um pouco, porque eu sei que é cansativo, tá? Façam os intervalos de vocês. Na escola a gente fazia intervalos de 20 minutos. Por que você não pode fazer o intervalo em casa também, né? Começa a fazer atividade. A de hoje tinha 3 matérias, né? Português, matemática e interdisciplinar. Faz português, dá uma pausa, depois faz matemática, que era curtinha, que era rápida e já engata na interdisciplinar, tá? Faz tranquilo, sem se estressar. As atividades de hoje eram gostosas, eram bem sossegadas, tá bom? E qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!